Bom dia, então, pessoal. A gente vai começar agora nessa nossa quinta aula a trabalhar com os métodos de análise de circuitos. Tá? A aula de hoje, especificamente, vai ser sobre análise nodal de circuitos. Tá? Então, isso faz parte da nossa unidade 3. Toda essa unidade, ela abrange somente esses dois métodos, tá? Que a gente vai ver. Mas o que seria um método de análise de circuito? Né? A gente viu nas aulas anteriores que as leis de Kirchhoff, elas são suficientes para a gente analisar qualquer circuito elétrico, né? Se a gente relembrar aquela questão que eu expliquei para vocês de um sistema de equações linearmente independentes, né, que o sistema de equações ele tem que ser no mínimo igual ao número de variáveis que eu tenho no meu circuito, e considerando que um circuito com n elementos tem 2n variáveis, não é? Ou seja, eu posso querer saber a tensão e a corrente em cada um dos elementos do meu circuito. Então, a gente viu que pegando as leis de Kirchhoff, ou seja, a lei das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff, e além disso a lei de Ohm, né, que relaciona tensão e corrente nos resistores, eu consigo resolver qualquer circuito elétrico, tá? Mas isso é uma resolução muito, digamos, arcaica, complexa e trabalhosa. Tá? Imagina que a gente tem um circuito com 10 elementos. Tá? 10 elementos não é muito, pode ser duas fontes, 7 resistores, mais uma fonte dependente, por exemplo. Não é um circuito muito complexo, não. Só que a partir do momento que eu tenho 10 elementos, eu preciso de 20 equações para resolver esse circuito. Né? Então, imaginem a complexidade, né, quando eu pegar um circuito com bastante elementos mesmo. Né? Então, esses métodos de análise que a gente vai estudar, eles vão utilizar as leis de Kirchhoff, tá? No seu conceito, na sua elaboração, só que através de um método, ou seja, de um processo que eu consigo repetir para qualquer circuito elétrico, eu consigo equacionar ele de maneira bem mais simples. Tá? Ou seja, o meu sistema de equações ele é muito menor do que se eu aplicasse diretamente as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para resolver circuitos elétricos. Tá? Então, esses métodos, né, eles são alguns teoremas aí que vão fazer com que a gente aplique as leis de Kirchhoff de uma forma sistemática nos circuitos, né, de forma a obter um sistema de equações que vai me determinar algumas variáveis específicas no meu circuito. Tá? E através dessas variáveis, que não são diretamente tensões ou correntes nos elementos do circuito, mas sim em partes específicas do circuito, então através dessas variáveis que eu vou determinar, que são as minhas variáveis de interesse nesses métodos de análise, eu vou ser capaz de determinar qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito. Tá? Esses métodos, então, são os métodos de análise nodal, né, que é a que a gente vai ver hoje, e o método de análise de malhas. Tá? Então, a gente vai focar hoje no método de análise nodal. Tá? O método de análise nodal, ele se baseia na lei das correntes de Kirchhoff, tá? E o princípio desse método de análise nodal é nós determinarmos as tensões nodais no meu circuito, tá? Ou seja, a minha variável de interesse em um circuito
ela é a tensão nodal. A gente já vai ver o que são essas tensões nodais. Mas a partir do momento que eu consigo determinar as tensões nodais do meu circuito, eu consigo determinar qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito elétrico. Tá? Então a gente vai ver aqui o que são tensões nodais. Tá? O primeiro ponto que a gente precisa entender é exatamente o que são as tensões nodais. Tá? A gente viu, quando a gente estudou a respeito da lei das correntes de Kirchhoff, que para um circuito com N nós, não é? Ou seja, se eu pegar esse circuito aqui para a gente não ficar falando em N, tá? Esse circuito que está no quadro aqui para vocês, ele possui 4 nós, tá? Eu vou ter esse nó V1 aqui, que está demonstrado como V1, o nó V2, o nó V3 e o meu nó terra aqui embaixo. Tá? São 4 nós que tem esse circuito. E a gente viu da lei das correntes de Kirchhoff que, aplicando, não é, a teoria da lei das correntes de Kirchhoff, nós somos capazes de conseguir n menos 1 equações linearmente independentes. Tá? Ou seja, para um circuito com 4 nós, eu só tenho que equacionar 3 nós para conseguir um conjunto de equações linearmente independentes. Tá? Por isso que as minhas variáveis de circuito são as 3 tensões nodais nesse caso. Tá? Seria a tensão V1, a tensão V2 e a tensão V3. Certo? Sendo que o meu nó, esse nó de referência aqui, é o que eu chamo de nó terra, ele é a minha referência de 0 volts no meu circuito. Tá? Então, pessoal, a gente aqui precisa voltar lá na nossa primeira aula, né, para a definição de tensão elétrica. Não é? O que é uma tensão elétrica? A tensão, ela é uma diferença de potencial, certo? Sendo uma diferença de potencial, ela sempre é determinada entre 2 pontos de um circuito, certo? Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, para uma análise nodal em um circuito, como eu tenho um nó de terra que ele equivale a 0 volts no meu circuito, todas as tensões nodais, ou seja, V1, V2 e V3, vão ser valores de tensão em volts, tá? Com relação ao meu nó terra, certo? Ou seja, se a minha tensão V1 é 10 volts, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial onde em V1 eu tenho 10 volts com referência ao meu nó terra, ao meu nó de 0 volts. Tá? Então eu tenho uma diferença de potencial desse ponto para esse ponto de 10 volts, certo? Sendo que o meu mais estaria no V1, não é? E o menos estaria aqui no meu 0 volts. Tá? Essa diferença de potencial também poderia ser de menos 10 volts. Não é? Se o meu V1 fosse menos 10 volts, o menos estaria no V1 e o mais estaria aqui no 0, e eu tenho uma diferença de potencial de 10 volts nesse ponto aqui. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que através das tensões nodais do circuito, eu sou capaz de determinar qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito elétrico. Tá? Então a gente vai ver como que a gente consegue fazer essa determinação de tensão e corrente. Eu ainda não vou resolver o circuito, não vou aplicar o método de análise nodal. A gente só vai ter uma explicação aqui de como que eu consigo representar as minhas variáveis do meu circuito, né? Lembrando que o método de análise que eu vou aplicar no meu circuito, ele tem o objetivo
de permitir que eu calcule qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito elétrico, ou qualquer potência, certo? E o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer para vocês aqui, é que a partir do momento que eu determinar 3 variáveis nesse circuito, certo? Ou seja, V1, V2 e V3, eu consigo determinar qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito, tá bom? Então vamos ver aqui como que isso é possível, tá? Eu não resolvi esse circuito, tá, pessoal? Eu não sei qual é o valor das tensões V1, V2 e V3, mas eu vou aqui colocar valores hipotéticos, tá? Resolvendo o circuito, certamente vão ser valores diferentes, porque se eu acertar aqui, eu prefiro acertar na Mega Sena do que acertar valores chutados de exercícios, né? Mas vamos supor aqui que eu resolvi o meu circuito e eu achei que o meu V1 é igual a 10 volts, tá? O meu V2, digamos que ele é igual a 20 volts, tá? E o meu V3, eu achei que ele é menos 5 volts, certo? Lembrando, né, que essas tensões... Quase me perdi no meu quadro. Essas tensões, elas são... Eu posso dizer que V1 tem esse valor, V2 tem esse valor e V3 tem esse valor, porque são diferenças de potencial com relação ao meu nó terra, tá? Então, por exemplo, eu sei aqui que nesse resistor, por exemplo, né, que ele está ligado entre o V1 e o terra, eu tenho 10 volts nele, não é? O V2 aqui, né, eu tenho 20 volts aqui nessa fonte, certo? E eu tenho uma tensão menos mais 5 volts sobre esse resistor, tá? Mas, digamos que eu não estou interessado em achar tensão V1, V2 e V3, até porque são tensões que não representam uma tensão ou uma corrente nos meus elementos, tá? Mas eu perguntei para vocês, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá? Vou até fazer um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Digamos que eu perguntei para vocês qual é a tensão Vx nesse resistor de 2 ohms aqui, tá? Mais menos Vx. Então, a análise nodal, ela não dá diretamente o valor da tensão Vx. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, tendo o valor das tensões nodais, eu consigo determinar qualquer tensão, qualquer corrente, qualquer potência no circuito de vocês. Tá? Eu só tenho que aplicar as minhas definições básicas de tensão, certo? Então eu sei que no ponto positivo do Vx, a minha tensão é V2 com relação a zero, não é? E no ponto negativo do Vx, a minha tensão é V3 com relação a zero. Então eu posso dizer que o meu Vx ele vai ser a minha tensão V2, certo? Que é a tensão que eu tenho no positivo da tensão, menos a minha tensão V3, certo? Então eu posso dizer que o meu Vx ele vai ser 25 volts, certo? 20 menos 5, certo? Ficaria 25 volts. Tá, mas digamos que eu quero saber a minha corrente, vamos colocar uma corrente Ix aqui, nesse ponto, certo? Eu quero a corrente Ix, é a corrente que está circulando naquele resistor de 10 ohms. Bom, eu tenho que apelar para a lei de Ohm, não é? Eu sei que a minha corrente Ix, ela é a diferença de potencial, não é? Porque essa corrente vai causar uma queda mais, menos nesse resistor.
onde no meu mais eu tenho V3, não é? E no meu menos eu tenho V1. Então, V3 menos V1 dividido por 10 seria a minha corrente IX. Tá? Então, eu tenho ali menos 5, menos 10, ficaria menos 15, dividido por 10. Logo, a minha corrente X é menos 1,5 amperes. Tá? E assim eu posso determinar qualquer tensão, qualquer corrente em qualquer elemento do meu circuito. Tá? Ou digamos que eu perguntei para vocês qual é a potência fornecida pela fonte decorrente. Tá? A potência da fonte decorrente, eu sei que ela é a tensão vezes a corrente, certo? Uma vez que eu tenho a minha tensão com essa polaridade, mais, menos, a corrente saindo pelo terminal positivo de tensão, eu tenho que usar o sinal de menos aqui na frente. Tá? Lembrem, né, que a corrente, sempre que a corrente estiver entrando pelo terminal positivo de tensão, eu tenho uma potência positiva, que significa que a potência está sendo consumida. Tá? Então, se a minha corrente está saindo pelo terminal positivo de tensão, quer dizer que a minha potência é negativa, ou seja, potência está sendo fornecida pela fonte. Tá? São definições importantes aí que vocês têm que lembrar. Então eu tenho menos a tensão a diferença de potencial em cima da fonte de corrente é V2, não é? Então eu tenho menos 20 vezes 3 amperes. Então eu tenho menos 60 watts, ou seja, essa minha fonte estaria fornecendo 60 watts para o meu circuito. Tá bom? Então, pessoal, o que eu quis mostrar aqui para vocês é o seguinte: a partir das tensões nodais de um circuito, certo? Eu sou capaz de determinar qualquer tensão e qualquer corrente no meu circuito elétrico, tá? Então, por isso que as tensões nodais são as minhas variáveis de interesse, tá? Então, vamos lembrar, quando a gente não tinha um método de análise, se eu fosse equacionar esse circuito, esse aqui é um circuito com 6 elementos, eu precisaria de 12 equações para poder chegar na resposta que eu quero, para poder calcular o meu Vx, calcular o meu Ix, calcular a minha potência, eu precisaria de um sistema de 12 equações, um sistema 12 por 12 a ser resolvido, né, para eu poder chegar nessas respostas. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que agora, através do método de análise nodal, eu vou precisar apenas de 3 equações. E essas 3 equações vão determinar o valor das minhas tensões V1, V2 e V3, não é? Que a partir, né, das tensões V1, V2 e V3, eu consigo determinar qualquer tensão, qualquer corrente no meu circuito. Tá? Então, elas não vão me dar diretamente as variáveis que eu estou querendo calcular, mas elas vão me dar, digamos, as informações necessárias para eu determinar qualquer variável no meu circuito. Tá certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? A gente vai ver como que a gente aplica, então, esse método de análise nodal para poder determinar o valor dessas tensões V1, V2 e V3. Tá? Ou qualquer tensão nodal no meu circuito. Né? Antes da gente poder enunciar o método de análise nodal, né, a gente precisa de algumas definições importantes. Tá? São definições que eu já comentei ali naquele exemplo, tá? Mas não custa a gente relembrar. Tá? Porque essas definições sempre vão estar sendo utilizadas nas resoluções de vocês. Tá? Por qualquer método de análise, vocês precisam sempre lembrar digamos, essas definições que eu já apresentei na primeira aula mesmo,
mas a gente vai sempre retomando aqui, não é? Então, a primeira definição, não é, que a gente traz lá digamos, daquela definição de Benjamin Franklin que eu coloquei para vocês, não é, que ele considerou que a corrente elétrica era ele chamava de fluido elétrico, era um fluido de cargas positivas, não é? Então, em um resistor, tá, que o resistor é o elemento básico que a gente vai ter que equacionar no método de análise nodal, a corrente ela flui de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo, não é? Pensando ali que a corrente são cargas positivas, ela estaria sendo, digamos, atraída pelo terminal negativo, não é? Que seria o V2, e repelida pelo terminal positivo, que é o V1. Então, se eu usar essa definição na lei de Ohm, eu tenho que a minha corrente, não é, num resistor aqui, por exemplo, a corrente I, ela seria a tensão V1, tá? Porque aqui vocês já podem pensar no caso de uma tensão nodal, não é? Porque eu vou ter que relacionar as correntes nos resistores com as tensões nodais. Então, se o meu resistor ele está entre dois nós, V1 e V2, e eu quero equacionar essa corrente que flui de V1 para V2, então a equação correta é V1 menos V2 dividido pela resistência R. Tá? Então eu tenho que saber o digamos, que tensão que está no terminal positivo e qual a tensão que está no terminal negativo da resistência R. Tá bom? Outra definição importante aqui que a gente precisa lembrar é com relação ao nó de referência, não é? Eu comentei com vocês que o meu nó de referência, o meu nó terra, ele possui uma tensão de 0 volts, não é? Ou seja, ele é a referência de 0 volts do meu circuito, e eu chamo ele de nó de referência porque todas as tensões nodais do meu circuito, elas estão relacionadas ao nó de referência. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um circuito, um resistor R, onde eu tenho uma tensão V1 nesse nó, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial mais menos V1 com relação ao meu nó de referência. Tá? Eu tenho uma diferença de potencial, certo? Isso, pessoal, é como se vocês estiverem usando um osciloscópio ou utilizando um multímetro, ou fazendo uma simulação, por exemplo, elétrica. Vocês sabem que um multímetro ele tem dois terminais, né, o positivo e o negativo. Então, vocês sempre vão medir a tensão entre dois pontos. Então, aqui a tensão entre os dois pontos seria encostar o negativo do multímetro no terra do circuito, tá? E o positivo na minha tensão V1. E daí vocês vão descobrir essa tensão nodal V1, certo? E aqui eu tenho também uma tensão V2, não é? Que ela tem esse valor, digamos, essa diferença de potencial V2 com relação ao terra também, certo? Mas algumas vezes eu não quero saber a tensão com relação ao terra. Eu posso querer saber essa tensão V aqui, por exemplo, a tensão no meu resistor R, né? Está marcada aqui, né, em vermelho, com o positivo no lado esquerdo e o negativo no lado direito. Tá? Então é como se eu encostasse ali no meu multímetro o terminal vermelho, né, positivo aqui na esquerda, e o preto aqui na direita. Então a tensão que esse multímetro vai medir vai ser V1 menos V2, certo? Então por isso que quando eu quero equacionar essa tensão, que não é uma tensão nodal, ou seja, ela não está com relação ao terra, eu tenho que ver onde que está o terminal positivo, tá? E o positivo, então, ele está relacionado à tensão nodal
naquele ponto, menos a tensão nodal que está no terminal negativo, certo? Também quando eu equacionar as tensões nodais, elas podem ser positivas ou negativas. Tá? Então, por exemplo, até no exemplo anterior eu coloquei uma tensão nodal negativa, não é? Se eu tiver que a minha tensão V1 é 10 volts e V2 é menos 10 volts, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial sobre esse resistor de 20 volts, não é? Porque seria 10 menos 10. Então fica uma diferença de potencial de 20 volts. Tá certo? Aqui eu só coloquei alguns desenhos típicos aí do nó terra, mas o que a gente mais vai encontrar é esse símbolo aqui para trabalhar, certo? Então, pessoal, uma vez que a gente já tem essas definições na cabeça, todo o procedimento de análise nodal ele está resumido nesse slide aqui para vocês. Tá? Então, isso significa que se vocês aplicarem sempre esses mesmos passos na análise do circuito de vocês, então vocês vão ser capazes de resolver qualquer circuito elétrico. Tá? A gente vai ter um caso especial, que é quando eu tiver fontes de tensão no circuito. Tá? Esse caso especial a gente vai ver na próxima aula. Mas se eu analisar um circuito que não tem fontes de tensão, então o procedimento é esse mesmo aqui. É sempre esse. Tá? Quando tiver fontes de tensão, o procedimento também vai ser esse, certo? Mas com uma pequena modificação no procedimento. Tá? Então vocês vão ver que esses passos eles são bem simples. Tá? Passo 1, então, eu seleciono o meu nó de referência, tá? Ou seja, eu tenho que identificar qual é o meu nó terra e vou dar nome aos demais nós do meu circuito. Posso chamar de V1, V2, V3, posso chamar de VA, VB, VC, tá? Isso aí vai da escolha de vocês, certo? Então, primeiro ponto, eu só tenho que olhar para o meu circuito e ver onde que ele tem os nós dele, certo? O nó de referência, geralmente a gente vai escolher aquele nó inferior, não é? A maneira que a gente desenha o circuito, geralmente a gente alinha mais debaixo do circuito, ela é uma linha contínua, e ali a gente vai usar como nó de referência. Mas isso não é uma regra, tá, pessoal? Vocês podem colocar o nó de referência em qualquer ponto do circuito. Tá? Então, uma vez que eu determinei o meu nó de referência, o segundo passo seria atribuir correntes em todos, aqui estão os ramos, mas na verdade eu vou colocar correntes nas resistências que eu tenho no meu circuito. Tá? Sempre que eu tiver uma resistência, um resistor, eu vou colocar uma corrente circulando naquele resistor. Tá? Mas qual corrente? Chama de I1, I2, I3, I4, I5, tá? Dependendo da quantidade de resistores que tem, coloca uma corrente circulando. Tá, mas eu coloco em que sentido? Né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima? Não interessa, qualquer sentido, tá, pessoal? O que vai acontecer é que depois, quando a gente for equacionar o circuito, eu vou ter que respeitar aquele sentido que eu coloquei lá no começo do exercício, eu vou ter que aplicar a lei das correntes de acordo com aquele sentido, e vou ter que calcular as quedas de tensão nesses resistores de acordo com aquele sentido. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse exemplo aqui, se eu colocar um IR da direita para a esquerda, quando eu equacionar essa corrente IR, eu vou dizer que IR é VA menos VB dividido por 20. Tá? Se eu tivesse colocado
o meu IR nesse sentido aqui, né, da direita para a esquerda, quando eu equacionar essa corrente IR, eu faria VB menos VA dividido por 20. Tá? Então, na hora que vocês colocam a corrente, não interessa em que lado que ela está. É só que vocês depois vão ter que utilizar de maneira correta o sentido com relação às tensões nodais. Tá? E também com relação à lei das correntes de Kirchhoff, tá? Que ela é o meu terceiro passo. Então, primeiro passo, eu identifiquei os nós, certo? Segundo passo, eu atribuí correntes nos meus resistores. Tá? O terceiro passo, eu vou pegar os nós do circuito, tá? Menos o terra, ou seja, lá onde eu atribuí o que seria o meu nó V1, V2, V3, cada um desses nós eu vou equacionar ele de acordo com a lei das correntes de Kirchhoff. Tá? Ou seja, as correntes que entram naquele nó tem que ser igual a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Simplesmente isso. Tá? O meu quarto passo, então, é usar a lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm é essa, a gente viu no slide anterior, não é? Seria isso daqui, né? Eu vou usar a lei de Ohm para representar aquela corrente que eu coloquei no resistor em função das tensões nodais. Tá? Então aqui, por exemplo, essa corrente I, onde eu tenho a corrente I, eu vou substituir por V1 menos V2 dividido pela resistência. Tá? Lembrando, né, que o V1, o V2, o V3 são as minhas variáveis de interesse. Então o meu sistema de equações ele vai ter que ter como variável somente as tensões nodais. Tá? Então, uma vez que eu usei a lei de Ohm para representar as correntes, né, em função das tensões nodais, eu só tenho que resolver o meu sistema de equações para achar as tensões nodais, não é? E achando então as tensões nodais, eu posso determinar qualquer digamos, qualquer tensão, qualquer corrente no meu circuito. Tá bom? Lembrando, né, que esse procedimento é quando eu não tenho fontes de tensão no meu circuito, e quando eu tiver fontes de tensão ele vai ser praticamente o mesmo, mas com alguma diferença que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, pessoal, com esse método, vocês são capazes de resolver qualquer circuito elétrico que aparecer para vocês, certo? Então a gente vai, digamos, fazer alguns exemplos aqui para que vocês tenham a exemplificação, né, desses métodos, desse método, como que a gente utiliza ele. Vou começar com esse, digamos, esse circuito aqui, tá? Vou apresentar ele aqui para vocês, para a gente aplicar aqueles passos, né, que eu comentei, certo? Então, a gente viu lá que o primeiro passo para resolver um circuito por análise nodal, digamos que o objetivo desse exercício aqui é determinar a corrente I. Tá? Digamos lá que o enunciado de vocês é determinar a corrente I. Tá? Então, primeira coisa, vocês esquecem essa corrente I. Tá? Vocês vão aplicar todo o procedimento de análise nodal e só no final, quando vocês souberem as tensões nodais, que vocês vão voltar para o que está pedindo o exercício de vocês. Tá bom? Então, o meu procedimento é selecionar o meu nó de terra. Tá? Aqui, na verdade, esse circuito já foi feito. Né? Aqui eu já tenho o meu nó de terra e aqui eu chamei de V1 e de V2. Certo? Esse aí já é o primeiro passo do meu método. Vocês vão ver que é bem simples. Tá? O segundo passo, então, é colocar corrente em todos os resistores. Tá? Onde não tiver, naquele resistor de 8 ohms, eu já tenho a corrente I. Então eu não vou colocar uma outra corrente lá para me confundir.
tá? Então, eu preciso colocar nesse resistor de 4 ohms, eu vou chamar isso aqui de I1, tá? E aqui nesse resistor de 12 ohms eu vou colocar uma corrente I2, tá? Feito o segundo passo, tá? Terceiro passo qual é? É aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nos nós genéricos do meu circuito. Tá? O que são nós genéricos? São todos os nós que não são o terra. Tá? Então eu vou aplicar, digamos aqui no meu nó V1, tá? Vou aplicar a lei das correntes de Kirchhoff. O que a lei das correntes de Kirchhoff diz? Que a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, meu nó V1 me diz que 4 mais I, né, tem que ser igual a 7 mais I1, certo? E aqui o meu nó V2, vou colocar aqui no lado, eu tenho 7 entrando nesse nó, tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então isso aqui é igual a I mais I2, tá? Bem simples até agora, né, pessoal? Então, eu já vou separar aqui, eu já vou manipular isso aqui, né? Que eu tenho I menos I1 vai ser igual a 3, né? Passei variável para o lado esquerdo e independente para o lado direito. E nessa minha segunda equação aqui, eu tenho I mais I2 igual a 7, tá? O quarto passo, então, qual é, pessoal? Agora vem a grande, digamos, dificuldade do método de análise nodal, que é praticamente matemática. Tá? Então, eu tenho que representar, primeira coisa, eu tenho que representar as minhas correntes nodais, I, I1 e I2, em função das tensões nodais, certo? Então, a minha corrente I, ela está circulando de V2 para V1, quer dizer que ela causaria uma queda mais menos nesse resistor, certo? Então, a equação da minha corrente I seria V2 menos V1 dividido por 8, certo? Menos o meu I1, tá? Qual é a, digamos, a tensão que determina a minha corrente I1? A corrente I1 causaria uma queda mais, menos nesse resistor. Então, eu teria a minha tensão V1, né, menos 0, certo? Porque a tensão no terminal negativo ali seria o terra, que é 0. Tá? Isso aqui dividido por 4. Isso aqui, então, é igual a 3. Tá, pessoal? Então, agora aqui entra um pouco de matemática, né? Eu vou colocar, fazer um mínimo múltiplo comum aqui, não é? Seria 8, ficaria V2 menos V1 menos 2V1 igual a 3, tá? Logo, eu já vou separando aqui as variáveis, né? Colocar V1 antes. Menos 3V1 mais V2 é igual a 24, tá? Da mesma forma, eu vou representar agora a minha segunda equação aqui, né? A minha corrente I, eu sei, a gente já viu que ela é V2 menos V1 dividido por 8, mais o I2. A minha corrente I2, então, é o V2, né? Eu vou colocar aqui para que vocês entendam, né? Mas depois que vocês aprenderem, vocês não colocam mais V2 menos 0, não é? Sempre que o resistor ele tiver com um terminal conectado no terra, uma das tensões vai ser 0 sempre, né? Então, se a corrente I2 ela está indo em direção ao terra, né? Quer dizer que a queda ela é mais menos. Então, no negativo vai estar o 0. Então, eu já posso até tirar daqui esse 0, né? Eu sei que vai ser V2 dividido por 12. Né? Isso aqui vai ser igual a 7.
tá, pessoal? Então aqui, né, fazendo o mínimo múltiplo, a gente tem 24, né? 3V2 menos 3V1 mais 2V2 é igual a 7, né? Então eu tenho a minha segunda equação. Se alguém puder ir resolvendo esse sistema aqui para nós, pessoal. Menos 3V1 mais 5V2 vai ser igual a... Vou pegar a calculadora aqui para não se embananar. 168. Bom, eu vou pegar a minha segunda equação ali, vou subtrair ela aqui, tá? Então ficaria mais 3V1 aqui embaixo, menos V2 é igual a menos 24. Né? Quer dizer que 4V2 é igual a 144. Que me dá um V2 igual a 36 volts. Tá? Se V2 é 36, eu posso... Deixa eu ver qual equação aqui que eu coloco. Menos 3V1 vai ser igual a menos 12. Né? Então, quer dizer que o meu V1 vai ser igual a 4 volts. Tá, pessoal? Então, digamos, esse quarto passo ele foi um pouquinho mais demorado, mas só pela questão da manipulação matemática. Né? Não tem nada de teoria de circuitos aqui que possa complicar nesse método de análise. Tá? Agora, uma vez que eu tenho as minhas tensões nodais, eu volto lá para o enunciado do meu exercício. Né? Determinar a corrente I. Então agora eu só equaciono a minha corrente I em função das variáveis de interesse, que são as tensões nodais. Então eu sei que o meu I vai ser igual a V2 menos V1 dividido por 8. Certo? Então seria 36 menos 4, né? 32 ali dividido por 8, que me dá uma corrente de 4 amperes. Tá, pessoal? Então, esse é o método de análise nodal, tá bom? Onde deu um circuito ali, né, que tinha 5 elementos. Como eu falei, se a gente fosse equacionar ele direto pelas leis de Kirchhoff, a gente precisaria de 10 equações. A gente resolveu ele com 2 equações, não é? Que seria a equação do meu 9E1 e do meu 9E2. Né? Lembrando, né, que o que é esse método de análise nodal? O método ele é digamos, uma metodologia de aplicação da lei das correntes de Kirchhoff, certo? O que eu fiz aqui, eu equacionei os dois nós, V1 e V2, em função das correntes que entram e as correntes que saem do nó. Então, toda a minha base do meu equacionamento, né, ele está nessas equações aqui, não é? A equação no 9E1 e 9E2, eu simplesmente equacionei as correntes que entram e saem do nó. Né? Então, as correntes que entram é igual às correntes que saem do nó, de cada um deles. Depois, eu só representei as correntes em função das tensões nodais, né, que são as minhas variáveis de interesse, resolvi o sistema de equações e determinei as tensões nodais. Tá? E daí, a partir das tensões nodais, vocês são capazes de resolver qualquer tensão, qualquer corrente no circuito. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso método de análise nodal.